Dizem que recomeçar depois dos 60 é tarde demais, mas ninguém conta quantas pessoas passam a vida inteira vivendo para os outros e só depois percebem que esqueceram de viver para si. Confúcio ensinou há mais de 2.500 anos. Aos 50, conheci o mandato do céu. Aos 60, meu ouvido estava sintonizado. Aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Ele recomeçou aos 50, aos 60, aos 70, sempre recomeçando, sempre crescendo. E se ele pôde, por que você não poderia? Antes de continuarmos, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É reconfortante saber que essa sabedoria confuciana sobre recomeço ressoa em tantos corações diferentes ao redor do mundo. Esta é a história de alguém que acreditou por um instante que talvez ainda não fosse o fim. Dona Helena tinha acabado de completar 60 anos quando percebeu algo que a assustou mais do que a idade. Ela não fazia planos. Não era tristeza profunda, nem drama. Era algo pior. Era resignação. Confúcio dizia, quando deixamos de fazer planos, começamos a morrer em vida. Acordava todos os dias no mesmo horário, fazia o café simples, sentava-se à mesa pequena da cozinha e olhava pela janela, como quem observa a vida passar sem convite. O espelho da sala devolvia uma mulher comum. Cabelos presos sem vaidade, roupa simples, olhar cansado. Nada nela chamava a atenção. E talvez esse fosse o problema. Helena sempre foi invisível. Se você busca sabedoria sobre como recomeçar com dignidade depois dos 60, dê like agora e inscreva-se no canal. Ative o sino, porque este conteúdo pode mudar completamente sua relação com o próprio futuro. Durante 40 anos, Helena viveu para os outros. Cuidou dos filhos, cuidou do marido, cuidou da casa, cuidou da sogra doente, cuidou de tudo, menos de si. Quando o marido se foi, não por morte, mas por cansaço do casamento, levou com ele mais do que roupas. Levou a sensação de utilidade que Helena acreditava ter. Os filhos cresceram, seguiram suas vidas, mudaram de cidade, ligavam quando lembravam, amavam sim, mas à distância. E Helena ficou na mesma casa, com os mesmos móveis, com o mesmo silêncio. Confúcio ensinava: quem vive apenas para os outros esquece que também tem um caminho próprio, um tal que precisa ser honrado. Os dias eram todos iguais. Almoço sozinha, televisão ligada para fazer barulho, caminhada curta até o mercado. Boa noite para ninguém. Às vezes, quando alguém perguntava, "E você, Helena, como está?", ela respondia no automático, "Vou levando." Mas dentro dela havia uma pergunta que nunca ousou dizer em voz alta: "É só isso?" No dia do seu aniversário de 60 anos, Helena fez um bolo pequeno. Não porque esperava visitas, mas porque achava que deveria marcar a data de algum jeito. Acendeu uma vela, não pediu nada, só pensou. Já passou. Quando apagou a vela, sentiu uma tristeza mansa, silenciosa, perigosa. Não era choro, era desistência. Confúcio alertava: o maior perigo não é envelhecer no corpo, mas envelhecer na esperança. Dias depois, no mercado, encontrou uma conhecida. "Helena, e agora? 60 anos, né?" "É", respondeu ela sem entusiasmo. "Bom, agora é descansar, né? Já viveu o que tinha que viver." Helena sorriu por educação, mas aquela frase ecoou o dia inteiro. Já viveu o que tinha que viver. Será? Inscreva-se no canal agora para mais histórias de sabedoria confuciana que transformam resignação em recomeço. Naquela noite sentada na cama, Helena sentiu algo diferente. Não era esperança ainda, era incômodo, uma sensação estranha de que algo estava errado. Não com a vida, mas com a forma como ela estava aceitando o fim antes do fim. "Ainda estou viva", sussurrou para si mesma. E essa frase simples abriu uma fresta pequena, mas real. Confúcio dizia:
Reconhecer que ainda há vida é o primeiro passo para viver de verdade. No dia seguinte, ao acordar, Helena fez algo diferente. Não ligou a televisão. Ficou em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, perguntou a si mesma: se eu pudesse recomeçar, o que eu faria? Não tinha resposta, mas tinha algo ainda mais importante: vontade de descobrir. Helena passou a semana inteira com aquela pergunta ecoando na cabeça. Se eu pudesse recomeçar, o que eu faria? Não era uma pergunta bonita, era desconfortável, porque quando se passa muito tempo vivendo para os outros, a gente desaprende a responder coisas simples sobre si mesmo. O que eu gosto, o que eu quero, o que ainda me faz sentir viva. Helena não sabia, e isso a assustava mais do que a idade. Confúcio ensinava: quem esquece seus próprios desejos, esquece quem é. E quem esquece quem é, deixa de viver, mesmo respirando. Numa manhã qualquer, ao passar pelo espelho da sala, ela parou. Olhou para o próprio rosto com mais atenção do que costumava. As marcas do tempo estavam ali. Nada fora do normal. Mas a frase da mulher do mercado voltou à mente. Agora é descansar. Já viveu o que tinha que viver. Quem decidiu isso? Murmurou, olhando para si mesma. Não houve resposta, mas houve raiva. Uma raiva silenciosa, contida, que não fazia barulho. E Confúcio sabia: a raiva justa contra a resignação é o combustível da transformação. Dê like agora se você está começando a sentir essa raiva santa contra sua própria resignação. 2 dias depois, encontrou um papel jogado na caixa de correio. Era simples, impresso em folha comum. Aulas de artesanato, iniciantes, centro comunitário do bairro, aberto para todas as idades. Helena segurou o papel como quem segura algo perigoso. Artesanato, pensou. Isso é coisa de gente sem o que fazer. Jogou o papel sobre a mesa, mas o papel ficou ali. E às vezes aquilo que fica nos observa. Na manhã da aula, Helena acordou decidida a não ir. Pensou em tudo. Vou ser a mais velha. Vão me olhar estranho. Isso não vai mudar nada. Já estou velha demais para começar. Vestiu a roupa, tirou, sentou na cama, levantou. Ficou ali num vai e volta cansativo, até que algo simples aconteceu. Ela se cansou de desistir antes de tentar. Pegou a bolsa. Se for ruim, eu volto, disse em voz alta. E saiu. Confúcio dizia: o caminho de 1000 li começa com um único passo. E esse passo não precisa ser perfeito, só precisa ser dado. O centro comunitário era simples. Nada bonito, nada inspirador à primeira vista. Mas havia algo diferente. Pessoas, gente comum, rostos cansados, histórias escondidas. Helena entrou devagar, quase pedindo desculpas por existir. Uma mulher sorriu para ela. Primeira vez? É, respondeu Helena. Fica tranquila, aqui ninguém sabe nada direito. A frase caiu como um alívio. Sentada à mesa, Helena segurou o material com mãos trêmulas, não por dificuldade física, mas por insegurança. Cada ponto errado parecia uma confirmação de seus medos. Não leva jeito para isso, murmurou. A instrutora respondeu com naturalidade. Ninguém leva no começo. E algo ali fez sentido. Helena percebeu uma coisa simples e poderosa. Confúcio ensinava. Ela não precisava ser boa, só precisava começar. Durante aquela hora, algo raro aconteceu. Helena não pensou nos filhos, não pensou no ex-marido, não pensou na idade. Pensou apenas no que estava fazendo. E quando a aula terminou, sentiu algo inesperado. Leveza. Ao sair, o medo tentou voltar. Amanhã isso passa, pensou. Mas não passou. Em casa, colocou o pequeno trabalho sobre a mesa, olhou para ele com cuidado. Era simples, imperfeito, mas era dela. Naquela noite, antes de dormir, Helena pensou: talvez, só talvez, eu não tenha vivido tudo ainda. E essa ideia, pela primeira vez em anos, não a cansou, a fez respirar fundo,
Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, especialmente se essa pessoa está pensando que é tarde demais para recomeçar. Helena voltou ao centro comunitário na semana seguinte, mas dessa vez não entrou com curiosidade. Entrou com medo. O tipo de medo que não paralisa o corpo, mas aperta o peito. Medo de não pertencer, medo de estar se iludindo, medo de ouvir que aquilo era perda de tempo. Sentou-se no mesmo lugar da aula anterior, tentando parecer discreta. "Bom dia", disse alguém ao lado. Era uma mulher um pouco mais nova, sorriso aberto. "Sou a Marta." "Helena", respondeu quase num sussurro. "Você também começou agora?" "Comecei", fez uma pausa, "com 55 anos." Marta sorriu. "Então estamos no mesmo barco. Eu comecei aos 55, achando que era tarde demais." Helena engoliu em seco. Talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Confúcio ensinava: o caminho é menos solitário quando descobrimos que outros também estão recomeçando. Durante a aula, Helena começou a observar as outras mulheres. Algumas pareciam aprender mais rápido, outras tinham mais segurança. Algumas riam alto sem medo de errar. E a comparação veio cruel. "Eu sou a mais lenta, eu sou a mais velha, eu sou a que menos entende." O velho hábito de se diminuir voltou com força. As mãos começaram a tremer de novo. "Acho que não sirvo para isso", murmurou. A instrutora, ouvindo de longe, respondeu sem olhar diretamente: "Quem decide se serve ou não é quem continua." Confúcio dizia exatamente isso. A persistência transforma o comum em extraordinário. A frase ficou. No intervalo, Helena pensou em ir embora sem se despedir. A velha estratégia. Ninguém vai notar. Levantou-se, deu 2 passos, parou. Olhou para a mesa onde estava o trabalho começado, imperfeito, torto, inacabado. Era exatamente como ela se sentia. E pela primeira vez não sentiu vergonha disso. Na saída, Marta a chamou. "Posso caminhar com você?" Foram juntas até o portão. "Sabe", disse Marta, "eu quase desisti na primeira semana. Chorei em casa, achando que estava passando vergonha." Helena olhou surpresa. "Sério?" "Sério. Mas continuei. Não porque era boa, mas porque precisava de algo que fosse só meu." A frase entrou fundo. Algo só meu. Helena nunca teve isso. Confúcio ensinava: quando você tem algo que é verdadeiramente seu, não por obrigação, mas por escolha, você começa a se respeitar. Em casa, Helena colocou o novo trabalho ao lado do anterior. Comparou. Não estava perfeito, mas estava melhor. Sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Orgulho. Não do resultado, do esforço. No dia seguinte, uma vizinha comentou: "Você anda saindo bastante, Helena. Arrumou um namorado?" Era brincadeira, mas doeu. "Não", respondeu ela. "Comecei umas aulas." A vizinha riu. "Ah, nessa idade." Helena sorriu por educação, mas por dentro algo diferente aconteceu. Ela não se encolheu. Pensou apenas: essa é a minha vida. E isso foi uma vitória silenciosa. Confúcio, aos 60, disse: meu ouvido estava sintonizado. Ele aprendeu a ouvir apenas o que importava e ignorar o resto. Naquela noite, ao se deitar, Helena percebeu algo importante. A pergunta já não era mais: será que dá tempo? Agora era: até onde eu posso ir? E essa mudança mudava tudo. Atenção! Se você tem mais de 60 anos e quer um plano prático de 7 passos para recomeçar sua vida, veja o primeiro comentário fixado abaixo. Lá está o guia completo que Helena usou para transformar resignação em propósito. Helena não percebeu de imediato, mas algo já tinha mudado. Ela começou a esperar pelos dias, não por grandes acontecimentos, mas pela próxima aula, pelo próximo encontro, pela próxima tentativa. E isso, para quem vivia no automático, era enorme. Numa tarde comum, a instrutora pediu que cada aluna levasse para casa uma peça finalizada.
Helena olhou para a sua. Não era perfeita, mas era firme, bonita do seu jeito. Essa aqui ficou especial, disse a instrutora, pegando a peça nas mãos. Dá para vender. A palavra ficou suspensa no ar. Vender? Helena perguntou surpresa. Sim, muita gente procura coisas feitas à mão. E você tem cuidado. Isso conta muito. Helena sentiu o rosto esquentar. Ninguém falava assim com ela havia anos. Confúcio ensinava: quando o trabalho vem do coração, o mundo reconhece seu valor. No caminho de casa, a ideia martelava: vender, ganhar meu próprio dinheiro, ter algo meu. Logo, o medo apareceu. Não exagera, Helena. Não cria expectativa. Isso é só um passatempo. Ela quase acreditou. Quase. Mas havia algo diferente agora. Ela reconhecia a voz do medo. E isso dava escolha. Se você está ouvindo essa história e sente que ela parece com a sua, comente aqui apenas uma palavra: recomeço. Às vezes, escrever já é o primeiro passo. Na aula seguinte, Marta trouxe uma novidade. Vai ter uma feirinha no bairro no mês que vem. Coisa simples. Eu me inscrevi. Helena sentiu o estômago revirar. Eu não sei se consigo. Consegue sim, respondeu Marta. Nem que seja só para estar lá. A palavra estar pesou. Helena sempre esteve ausente da própria vida. Talvez fosse hora de mudar isso. Naquela noite, Helena escreveu num papel: feirinha, talvez. Colou na geladeira e, pela primeira vez, não achou ridículo querer algo. Achou humano. Confúcio dizia: desejar não é fraqueza, é estar vivo. A manhã da feirinha chegou mais rápido do que Helena gostaria. Ela acordou antes do despertador, com o coração acelerado, como se estivesse prestes a fazer algo grande demais para alguém como ela. Sentou-se na beira da cama e respirou fundo. É só uma mesa, disse para si mesma. Só algumas peças. Mas sabia que não era só isso. Era a primeira vez em décadas que iria se mostrar. As mãos tremiam enquanto organizava as peças na caixa. Pensou em desistir pelo menos 5 vezes. Ainda dá tempo de ficar em casa? Sussurrou, mas algo dentro dela respondeu firme. Já fiquei tempo demais. Pegou a bolsa e saiu. Inscreva-se no canal e dê like para continuar acompanhando histórias de recomeço que transformam vidas. A feirinha era simples. Poucas barracas, pouca gente no início. Helena chegou cedo demais e isso a deixou ainda mais nervosa. Montou sua mesa em silêncio, observando os outros. Pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Sentiu-se deslocada, velha demais, inexperiente demais. O que eu estou fazendo aqui? Pensou. Uma senhora parou diante da mesa, pegou uma das peças, passou os dedos com cuidado. Foi você que fez? Perguntou. Helena engoliu seco. Fui. Que delicadeza, disse a mulher. Dá para sentir carinho nisso. Helena sentiu algo se mover por dentro. Não era orgulho ainda, era alívio. Confúcio ensinava: quando colocamos alma no que fazemos, até estranhos conseguem sentir. Minutos depois, a mesma mulher voltou. Vou levar essa. Helena demorou 1 segundo para entender. Levar, comprar. A mulher sorriu. Helena pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Entregou a peça. E quando a mulher foi embora, Helena ficou parada, olhando para o vazio. Ela tinha vendido algo feito por ela, não por necessidade, mas por valor. O dinheiro era pouco, mas o significado era enorme. Helena guardou a nota com cuidado, como quem guarda uma prova. Eu consigo, murmurou. Não sabia exatamente o que, mas sabia que não era inútil, nem invisível, nem tarde demais. Ao longo do dia, Helena vendeu mais 2 peças, conversou com pessoas, sorriu sem forçar. O medo ainda estava ali, mas menor, gerenciável. Ela percebeu algo importante que Confúcio sempre soube. Coragem não é ausência de medo, é continuar apesar dele.
Ao desmontar a mesa, o corpo estava cansado, mas a alma leve. Helena caminhou para casa sentindo algo novo, respeito por si mesma. Não por ter vendido, mas por ter ido. Em casa, colocou o dinheiro sobre a mesa, não para contar, mas para olhar. E pensou, isso não é sobre artesanato, é sobre existir. Deitou-se com um cansaço bom e dormiu sorrindo. Deixe sugestões nos comentários sobre quais temas de recomeço e propósito depois dos 60 você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Helena não acordou diferente no dia seguinte à feirinha. Não virou outra pessoa, não ficou confiante de repente. Mas algo essencial tinha mudado. Ela se levava a sério. A rotina continuou simples. Café na mesma mesa, casa modesta, silêncio. Mas agora o silêncio não era vazio. Era espaço. Espaço para ideias, para planos pequenos, para possibilidades reais. Helena passou a reservar horários para produzir suas peças, não como obrigação, mas como compromisso consigo mesma. E isso mudou tudo. Confúcio ensinava, quando você se compromete consigo mesmo, finalmente começa a viver de acordo com seu tal. Com o tempo, as perguntas começaram a mudar. Mãe, você vai de novo? Está vendendo bem? Como você aprendeu isso? Não era orgulho explícito, mas era respeito. Helena passou a guardar parte do que ganhava, não para